Amém. 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 Sim, Abba Pai, te adoramos. Oh, Pai amado, te adoramos. Oh, herdamos tal bênção tão maravilhosa. Senhor, Tu és a nossa verdadeira e preciosa bênção. Oh, nós herdamos toda ela. Estamos aqui porque somos os Teus abençoados. Oh, nessa manhã queremos dar a Ti todo o nosso louvor. Amplia a nossa visão da Sua meta gloriosa. Amplia a nossa visão, Senhor. Oh, para que possamos Te ganhar ao máximo. Para que possamos Te buscar ao máximo. Para que nunca Te abandonemos. Oh, Te amamos, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nosso Deus é maravilhoso. Estamos desfrutando durante esses últimos tempos desse Cristo todo inclusivo. Amém. Gostaria de ler uma porção do ministério desse livro, Cristo todo inclusivo, uma porção que alinha a nossa meta e alinha a nossa visão, desse Cristo maravilhoso. Irmãos, nunca se esqueçam, essa terra é o Cristo todo inclusivo. Não apenas Cristo, mas o Cristo todo inclusivo. Se eu lhes perguntasse se tem Cristo, vocês responderiam: oh, louvado seja o Senhor, eu tenho Cristo. Mas eu quero perguntar algo a vocês: que tipo de Cristo vocês têm? Temo que em sua experiência vocês tenham apenas um Cristo pequeno, um Cristo pobre, não um Cristo todo inclusivo. Deixe-me contar-lhes uma história real. Não muito depois de ser salvo, estudei as Escrituras e me ensinaram que o Cordeiro Pascual era o tipo de Cristo. Oh, quando aprendi isso, como louvei o Senhor. Exclamei: Senhor, eu te louvo. Tu és o Cordeiro. Tu és o Cordeiro para mim. Oh, mas peço-lhes que comparem o Cordeiro com a terra. Que tipo de comparação pode ser feita entre um pequeno Cordeiro e uma grande terra? Que é o Cordeiro? Vocês devem dizer: o Cordeiro é Cristo. Mas eu diria: ele é um Cristo pequeno. Esse não é o alvo de Deus para o seu povo. Deus nunca disse: certo, desde que vocês tenham o Cordeiro, isso é suficiente. Não, Deus disse, com efeito, que a razão dele ele dar o Cordeiro era para trazê-los para a terra. A Páscoa era para a terra. Vocês têm Cristo? Amém. Vocês têm Cristo? Amém. Sim, tem Cristo. Mas que tipo de Cristo? Um cordeiro ou uma terra? Todo o povo de Israel tinha um cordeiro no dia da Páscoa do Egito. Tinha ou não tinha? Sim. Mas bem poucos, sinto dizer, entraram na terra. Bem poucos possuíram aquele pedaço de terra. Irmãos, vocês têm Cristo como cordeiro? Amém. Mas precisamos tê-lo como a terra. Nós precisamos entrar na terra. Nós precisamos tomar posse da terra. Depois de ser salvo por 1 ou 2 anos, ensinaram-me que o maná que os filhos de Israel desfrutavam no deserto também era um tipo de Cristo. Fiquei muito alegre. Disse: Senhor, Tu és minha comida. Tu não és apenas o cordeiro para mim, mas também meu maná diário. Mas pergunto: o maná é o propósito? O maná é o alvo de Deus? Deus libertou o seu povo do Egito para desfrutar um maná no deserto? Foi para isso que Deus libertou você do Egito? Apenas para ter a experiência de comê-lo como Cordeiro de Deus? Apenas para desfrutá-lo como maná? Vocês acham que isso é a meta de Deus? Não, a terra é o propósito, a terra é o alvo. Vocês desfrutam Cristo como a terra?
Duvido. Duvido. E arrisco dizer que até mesmo vocês duvidam. Vocês podem dizer que desfrutam o Cordeiro como sua Páscoa e o Senhor como seu maná diário, mas bem poucos podem realmente dizer que desfrutam o Cristo todo inclusivo como a terra. Verdade ou não é? Você o desfrutou como Cordeiro essa manhã? Você o desfrutou como seu maná? Mas talvez o nosso desfrute ainda não alcançou a meta de Deus. Irmãos, estamos aqui para a meta de Deus. Esse ministério alinha a nossa visão e nos mostra o alvo, a meta de Deus, o que Ele quer alcançar nessa terra. Então, deixa eu continuar lendo para vocês. Maravilhoso, não? Você já leu esse livro? Precisamos lê-lo novamente, agora numa nova perspectiva, numa nova visão. Sinto profundamente que a maioria dos filhos do Senhor ainda permanecem no Egito. Desfrutam o Cordeiro, mas ainda permanecem no Egito. Irmãos, Deus não quer ver você vivendo no Egito. Deus não quer ver o seu povo no Egito. Eles apenas experimentam a Páscoa, apenas tomaram o Senhor como Cordeiro. Foram salvos pelo Cordeiro, mas não foram libertos deste mundo. Sim, alguns saíram do Egito, alguns foram libertados do mundo, mas ainda vagueiam no deserto. Eles desfrutam Cristo um pouco mais, desfrutam-no como um maná diário. Podem gloriar-se de que desfrutam Cristo como a comida e estão satisfeitos. Mas, irmãos, isto é suficiente? Penso que quando encontramos aqueles que desfrutam Cristo como seu maná diário, ficamos muito felizes. Dizemos: oh, louvado seja o Senhor! Aqui há alguns irmãos que realmente desfrutam o Senhor dia a dia como seu maná. Sim, muitos desfrutam o Senhor como seu maná. Louvado seja o Senhor! Amém. Oh, mas nós precisamos voltarmos para a meta de Deus. E aqui continua. Mas devemos perceber que isso está muito aquém do propósito de Deus. O propósito de Deus não é apenas desfrutarmos um pouco de Cristo, mas que Ele seja o Cristo todo suficiente, todo inclusivo para nós. Creio que a figura está bem clara. No Egito havia o Cordeiro, no deserto o maná, e à frente do povo de Israel estava a terra de Canaã. Este é o alvo, a terra é o alvo de Deus. Oh, temos de entrar, irmãos. É a nossa porção. É o presente todo inclusivo de Deus a nós. Devemos tomar posse. É nosso. É nosso. Mas cabe a nós desfrutá-lo. Irmãos, o Senhor está nos mostrando a sua meta, o seu propósito eterno. Precisamos desfrutá-lo como Cordeiro, mas isso é o início. Nós precisamos avançar um pouco mais até entrarmos nessa terra maravilhosa. Deus quer ser tudo para todos nós. Eu gostaria ainda de ecoar a palavra de abertura de ontem. Oh, nosso Deus não quer apenas que você entre nessa terra. Você precisa entrar nessa terra. E agora que entrou, o que nós precisamos? Laborar nessa boa terra. Laborar nessa terra toda inclusiva. Nesse Cristo todo inclusivo. Mas para que o nosso desfrute? Para que laboramos nessa terra? Não é apenas para a nossa espiritualidade. Não é apenas para o nosso desfrute, para o nosso prazer pessoal. Esse ministério mostra-nos que há uma meta que Deus, em sua economia, precisa alcançar. E nós laboramos nesse Cristo todo inclusivo para um propósito triplo. O primeiro propósito é para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, o nosso desfrute, o nosso labor, nós estamos aqui na restauração do Senhor, não é para estabelecer um reino para nós, não é para buscar algo pessoal para nós, não é algo apenas para o meu desfrute e para o seu desfrute. Nós estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Nosso Deus tem uma meta.
A meta da economia de Deus é edificar o seu corpo. Nosso labor, o nosso desfrute, toda a nossa vida é para a edificação do corpo de Cristo. E mais do que isso, é para a realidade e a manifestação do reino. Para trazer o Senhor de volta. É para que nessa terra haja a realidade do reino. Nosso Deus não é apenas um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de justiça. É preciso haver a realidade do reino aqui hoje nessa terra. Quando houver a realidade do reino, Satanás não tem vez. Ele será totalmente derrotado, esmagado, debaixo dos nossos pés, porque o reino de Deus está aqui, para reinar sobre essa terra, para exercer o domínio de Deus, o governo de Deus. E é para isso que nós estamos laborando nesse Cristo todo inclusivo. Mas há uma terceira meta. Irmãos e irmãs, vocês querem se casar? Se me perguntasse isso, eu iria falar um amém bem forte. Irmãos, vocês querem se casar? Amém. Vocês querem fazer parte da noiva? Amém. Oh, vai haver um aleluia muito grande no final dessa era. Uma exultação muito grande. Oh, alegremos-nos, exultemos-nos e demos-nos a glória. Você sabe por quê? Chegou as bodas do Cordeiro. E a sua noiva? E a sua noiva? E a sua noiva? E a sua noiva? Oh, está preparada. Ela se ataviou. Irmãos e irmãs, estão preparados? Precisamos preparar, o Senhor está voltando. Ele precisa de uma noiva ataviada. Uma noiva bela. João, você quer uma noiva bela, formosa? Eu não ouvi. Quer, irmão? Amém. Você quer, irmã? Amém. Nosso Senhor está aguardando que a sua noiva se atavie. Oh, louvado seja o Senhor pela economia de Deus. Louvado seja o Senhor por esse ministério maravilhoso. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Deuteronômio. Vamos apreciar um pouco essa terra, já que ela é tão maravilhosa. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículos de 7 a 10. Eu vou ler na versão de vocês. Deuteronômio 8, versículos de 7 a 10. Acharam? Estão prontos? Vamos todos ler juntos? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra em que vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferros, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Louvado seja o Senhor. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor pela boa terra que te deu. Você talvez não sabia quão rico você é, não é mesmo? Temos essa riqueza, somos os herdeiros de Deus. Então, chegamos à mensagem 4 que diz: o Cristo todo inclusivo como a boa terra, uma terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. A primeira descrição dessa boa terra é que ela é uma terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos. Irmãos, Deus não está nos dando uma terra árida, deserta, seca.
A preciosidade de uma terra é quando há muitos ribeiros, muitas fontes, há muitas águas. Como pode haver alguma plantação? Como o trigo pode crescer? Como a cevada pode crescer sem as águas? Oh, essa boa terra é uma terra de muitas fontes. Isso nos mostra quão crucial são essas águas para nós. E aqui fala que essas águas saem. Aleluia! Amém. Essas águas não são águas paradas. Elas estão saindo. Amém. Elas estão fluindo. Amém. Oh, há um rico fluir de Deus para nós. Amém. Deus está fluindo as suas águas vivas. Oh, que fluir maravilhoso para todos nós. Nada pode parar Deus de fluir. Não importa quanto Satanás tem atacado, não importa quanto Satanás tem feito, tem impedido você de desfrutar dessa boa terra. Irmãos, nada vai parar Deus. Amém. Nada vai impedir Deus de fluir. Amém. Oh, e quando esse fluir nos alcançar, aleluia! Amém. Irmãos, nós seremos totalmente nutridos e saciados e satisfeitos, porque nosso Deus é um Deus que flui. Amém. Oh, e flui águas vivas para nós. Amém. E aqui fala que essas águas, elas saem dos vales e das montanhas. Se você fosse escolher uma terra, talvez você iria escolher uma terra totalmente plana, né? Não gostamos de morro, ou subir morro, trabalhar em morro não é fácil, não é mesmo? Caleb era diferente. Abraão também era diferente. Ló não. Ló queria uma terra, né? Você, qual a sua escolha? A boa terra, irmãos, não é uma terra apenas plana. A boa terra é uma terra de vales e de montanhas. E nós vamos entrar nisso, mostrando-nos, oh, quão preciosos são os vales e as montanhas. Sem os vales e as montanhas, não há maneira desse rio, oh, fluir para dentro de nós. Nós vamos ver a preciosidade. Os vales e as montanhas são para que essas águas, esses ribeiros, oh, possam fluir. E ao fluir, oh, Deus nos alcança. Estamos aqui porque Deus nos alcançou por meio do seu fluir. Sem o fluir de Deus, sem o regar de Deus chegando até nós, não estaríamos aqui. Oh, a boa terra é uma terra de vales e montanhas. Vamos ler juntos então o Algarismo Romano 1. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Paulo estava sobre o iluminar divino de Deus. Aqui fala, a bênção de Abraão é o que, irmãos? Oh, é o Cristo todo inclusivo, não é mesmo? É ou não é? É a boa terra? A bênção de Abraão não é a boa terra? A boa terra não é o Cristo todo inclusivo? Mas aqui Paulo fala, a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a mim e a você. Essa bênção chegou a nós. Fomos alcançados por essa bênção. Que bênção é essa? O Espírito prometido. Irmãos, se você disser que essa boa terra é o Cristo todo inclusivo, você não está errado, você está certo. Mas se você parar aí, talvez na sua experiência, isso pode ser apenas conhecimento para você, apenas uma doutrina para você. Mas Deus não quer que você pare aí. Deus quer que haja realidade em nós. A maneira de Deus poder entrar em nós não foi só por meio de Cristo. Foi quando Cristo se tornou o Espírito que dá vida. Ou aquele Cristo crucificado, aquele Cristo encarnado que veio a essa terra, que ministrou Deus, que falou Deus, que revelou Deus, que expressou Deus. É maravilhoso. Mas ele ainda tinha que dar um outro passo. Que passo? Se tornar o Espírito que dá vida. Amém. Para que ele pudesse entrar em mim e em você. Amém. Para que
Deus pudesse nos alcançar de fato, Deus pudesse ser ministrado a nós, a vida de Deus pudesse entrar em nós e ser a nossa realidade. Como que Deus pode entrar em nós e se tornar a nossa realidade, a nossa vida, se ser tudo para nós? É Ele como Espírito. Amém. A bênção de Deus chegou a nós. Amém. O Espírito prometido. Deus quer que eu e você sejamos cheios da realidade. Então agora Ele como Espírito, Ele pode entrar em mim e em você. Oh, Deus veio aquele dia, no primeiro dia da semana. Aqui estamos nós no primeiro dia da semana. Soprou o Espírito. Oh, nessa manhã Ele está soprando a si mesmo. Como o Espírito que foi prometido. Oh, como a bênção toda inclusiva para todos nós. Para que a realidade de Deus esteja dentro de nós, a vida de Deus esteja dentro de nós, os atributos de Deus se tornem nossas virtudes humanas, por meio do Espírito da realidade. Então, letra A fala, o aspecto físico da bênção que Deus prometeu a Abraão era a boa terra, que é um tipo do Cristo todo inclusivo. Uma vez que Cristo é por fim tornado real como Espírito que dá vida todo inclusivo, a bênção do Espírito prometido corresponde à bênção da terra prometida a Abraão. Irmãos, que visão Paulo teve ali. Oh, Deus prometeu a Abraão uma boa terra. E Paulo falou, a bênção chegou a nós. Essa bênção, oh, é o Espírito prometido. Então, na verdade, letra B, o Espírito, como a concretização de Cristo em nossa experiência, é a boa terra, como a fonte do suprimento abundante de Deus para desfrutarmos. Esse é o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, como suprimento do corpo de Cristo. Em Filipenses 1,19, Paulo falou assim, eu sei que por meio da vossa súplica, Paulo conhecia a preciosidade, o valor do corpo, e falou assim, e por meio do suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Irmãos, isso nos mostra que o suprimento, a fonte, é o quê? É o Espírito. Irmãos, nós estamos desfrutando dessa boa terra, que é uma terra de ribeiro, de fontes, de mananciais, não é mesmo? O que é isso? Isso é o Espírito. Aquele que nos supre é o Espírito. Oh, e nos supre abundantemente. Nós podemos orar, Senhor, supra-me abundantemente. Oh, esse é o suprimento abundante, é a provisão toda inclusiva que Deus preparou para o seu povo. Aleluia! Essa boa terra é a terra do Espírito. Podemos desfrutar Deus e podemos beber de Deus. Louvado seja o Senhor. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Oh, eu quero dele me encher, bebendo do triuno Deus. Algarismo Romano 2, vamos ler juntos? O Cristo todo inclusivo, como o Espírito todo inclusivo, é uma terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Letra A. Os ribeiros, fontes e mananciais significam Cristo como o Espírito que flui. E os vales e as montanhas significam os diversos tipos de ambientes nos quais experimentamos Cristo como o Espírito que flui. Nosso Deus é soberano, irmãos. Nosso Deus sabe nos colocar em ambientes nos quais, Ele pode nos alcançar. E muitas vezes, Ele nos faz passar pelo vale da sombra da morte. Faz ou não faz? E quando passamos lá, Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Passamos ou não passamos por situações de vales? Mas nós precisamos ver uma coisa. Sempre que Deus nos coloca numa situação de vale, virá logo em seguida uma experiência dele como uma montanha. Talvez, irmãos, Deus nos fez passar por muitas coisas em nossa vida. Fez até que caíssemos em situações
que não gostaríamos de ter feito. Verdade ou não foi? Sabe por que ele fez isso? Para que eu e você pudéssemos beber dele ali. Para que possamos ver que nós dependemos de Deus. Quem te colocou nesse ambiente? E às vezes Deus toca nossa... Deus toca ou não toca, irmãos? Quantas situações passamos, até de enfermidades, e às vezes falam assim, uma vez Deus tocou na minha coxa, e eu chorei, falei, por que, Senhor? Por que, Senhor? Senhor, eu te amo tanto. Eu estou servindo você mais que muitos irmãos. Por que eu te amo? Eu vou nas reuniões mais que aquele irmão. E o Senhor me tocou. Por que, irmãos? Mas um dia a luz brilha. Por meio daquela experiência, ali nós bebemos de Deus. Ali nós podemos nos voltar ao Senhor. Ali nós podemos ver que nós dependemos de Deus. Deus é soberano. Deus sabe nos colocar em ambientes nos quais a água viva vai jorrar para dentro de nós. E ali nós podemos nos arrepender. E ali nós podemos beber de Deus. Podemos nos voltar a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus tem um propósito eterno para cada um de nós. Nós vimos ontem duas intenções nesse universo. Uma intenção maravilhosa. Deus quer dar-se a nós. Mas há uma segunda intenção, a intenção de Satanás, que quer impedir-nos que tomemos posse. Mas, boas novas, nada vai barrar o fluir de Deus. Nada vai impedir Deus de nos ganhar. É por isso que eu e você estamos aqui. E talvez é por isso que você está ouvindo essa mensagem nessa manhã. Nada vai impedir Deus de ganhar você. Cedo ou tarde iremos beber de Deus. Iremos desfrutar Deus. O fluir de Deus irá nos alcançar. E ali vamos beber das águas. E ali essas águas irá nos levar para as montanhas. Oh, e desfrutarmos mais das riquezas de Deus. Então, por toda a Bíblia, há uma linha a respeito do Deus triuno como água. Se nós conhecemos a Bíblia, nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, há o fluir de Deus. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, e ele começou a descrever esse jardim, aqui em Gênesis 2, versículos de 10 a 14, fala assim: saía do Éden um rio para regar o jardim, e dali se repartia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Havilah, onde há ouro, e o ouro daquela terra é bom. Havia um rio, e nesse rio havia ouro bom. E havia ali também bidélio, que é uma pérola, como uma pérola, só que do reino vegetal. Ainda o homem não havia caído, não havia ainda a pérola produzida pela ostra do reino animal, não havia ainda a redenção. E ali também havia ônix, uma pedra preciosa. Aqui temos os materiais para o edifício de Deus: ouro, bidélio ou pérola e ônix. E aqui fala que o rio que sai do Éden representa o rio da água da vida que flui procedente de Deus, o qual indica que Deus é a fonte de água viva, dada ao homem para bebê-lo. Louvado seja o Senhor. E aqui fala que a corrente desse rio produz os materiais preciosos: ouro, bidélio e ônix. Esses materiais tipificam o Deus triuno, que são os elementos básicos da estrutura do edifício eterno de Deus. O ouro tipifica a Deus Pai como sua natureza divina, da qual o homem pode participar por meio do chamamento divino, como base do edifício eterno de Deus. O bidélio, um material similar a uma pérola, e que é produzido da resina de uma árvore, tipifica o Deus Filho que produziu em sua morte redentora, que libera a vida divina.
e em sua ressurreição que dispensa essa vida, como entrada do edifício eterno de Deus. E o ônix, uma pedra preciosa, tipifica o produzido por Deus, o Espírito, mediante sua obra transformadora para o edifício eterno de Deus. A Nova Jerusalém está construída com esses três materiais: ouro, pérolas e pedras preciosas. Oh, louvado seja o Senhor! O fluir da vida divina no homem traz consigo a natureza divina, que assim é dispensada ao homem. E essa natureza o regenera e o transforma à imagem gloriosa de Cristo. Amém. Irmãos, esse rio que flui, desse rio há ouro, desse rio há pérolas, nesse rio há pedras preciosas, mostrando-nos que o fluir de Deus traz as riquezas da vida de Deus para dentro de nós. Oh, você quer receber mais ouro, mais pérola, mais pedras preciosas? Esteja no fluir de Deus. Há um fluir de Deus. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. É uma coisa séria estar fora do fluir de Deus. É uma grande perda perder o fluir de Deus. Esse fluir traz as riquezas de Deus para nós. Louvado seja o Senhor, porque Deus está nos enriquecendo consigo mesmo. E por meio desses materiais, a Nova Jerusalém está sendo produzida e edificada. Amém. Louvado seja o Senhor. No último livro, em Apocalipse, nós vimos que do trono saía um rio. E desse rio, a árvore da vida crescia. A vida cresce por meio de estar desse rio fluir. Irmãos, nós precisamos do fluir de Deus. Amém. Deus está fluindo em sua restauração. Amém. Deus tem um fluir nessa terra, e esse fluir traz as riquezas de Deus. Para que possamos consumar a economia eterna de Deus, para que a Nova Jerusalém possa ter uma miniatura aqui nessa terra, na qual Deus apaixonado não vai se aguentar ficar, e Ele poderá tomar posse dessa noiva e introduzir o seu reino nessa terra. O número 1 diz: o rio, em Gênesis 2:10, significa o rio de água da vida, ao longo do qual cresce a árvore da vida. Esse rio sacia a sede do homem. Em Salmos 36, de 8 a 9, a fonte refere-se ao Pai como origem da vida, e o rio refere-se ao Espírito como o rio da água da vida. O rio, em Salmos 46, 4, significa o fluir do Deus triuno em Cristo, mediante o Espírito como a vida para o povo de Deus. Amém. Vamos ler juntos o 4? A água da vida é um símbolo de Deus em Cristo, como o Espírito fluindo a si mesmo ao seu povo redimido, para ser a sua vida e suprimento de vida. Ela é edificada pela água que flui na rocha ferida, e simbolizada pela água que flui no lado ferido do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vimos ontem que havia uma pedra que seguia esse povo no deserto. Às vezes você pode pensar: estou sozinho aqui, tem alguém te seguindo, prontinho para saciar a sua sede. Essa rocha foi fendida e dela fluiu água. A primeira coisa a se falar do Cristo crucificado foi que do seu lado saiu sangue e água. Sangue para a nossa redenção e água para ser a nossa vida. Esse Cristo quer fluir para dentro de cada um de nós. Número 5, vamos ler juntos? Aspectos das riquezas
Amém. À medida então que nós desfrutamos desse Espírito, esse Espírito então agora pode fluir de nós. Irmãos, o que tem fluído de nós? Precisamos que de nós possa fluir esse Espírito. À medida que desfrutamos o Senhor Espírito, esse Espírito então agora, ele pode fluir de nós, com as riquezas de Deus. Agora Romano 3, as águas que saem dos vales e das montanhas indicam que Cristo, como água viva, flui em diversos ambientes. Os vales são a experiência da cruz, as experiências da morte de Cristo, e as montanhas são as experiências da ressurreição de Cristo. Eu queria ler mais uma porção desse livro, que nos mostra o significado desses ambientes diferentes que Deus colocou para todos nós. E após vermos isso, talvez agora não mais murmuraremos, mas louvaremos o Senhor. O louvor é melhor que o lamento. Mas para que isso se torne realidade, as escamas dos nossos olhos precisam ser removidas, para que possamos ver quem me colocou nessa situação. Foi Deus, com um propósito, uma meta. Não é te amaldiçoar, não é te ferir, não. Muito pelo contrário, é para que você beba dele, como uma fonte de água viva. Então, todos os vales são as experiências da cruz. Aqui fala todos. As experiências da morte de Cristo. E todas as montanhas são as experiências da ressurreição do Senhor. E aqui fala, um vale é a cruz, uma montanha é a ressurreição. Devemos ser alguém que sempre tem alguma dificuldade, algum vale, mas também alguém que está sempre sobre as montanhas, sempre na experiência da ressurreição. Ouçam, sempre que há um vale, há uma montanha. Semana passada desfrutamos, né? Sempre que há um trigo, há uma cevada. Esse trigo que representa o Cristo que se encarnou, o Cristo limitado, que morreu, né? Nós desfrutamos Cristo como trigo, mas precisamos experimentá-lo como a cevada, que representa a ressurreição, como as primícias. Irmãos, aqui fala, sempre que há um vale, há também uma montanha. Está passando por um vale, irmãos? Erga os olhos, há uma montanha à frente. Amém. Sempre que há um vale, há também uma montanha. Sempre que experimentarem a morte da cruz, experimentarão a ressurreição. Amém. Vou ler de novo para você falar um amém forte. Sempre que experimentarem a morte da cruz, experimentarão também a ressurreição. Amém. As águas vivas fluem de todas essas experiências. É por isso que Deus nos permite passar por essas experiências, porque a água flui de todas essas experiências. Vejamos a passagem de Deuteronômio 8:7 mais cuidadosamente. Lá diz que as águas saem dos vales e das montanhas. Não diz das montanhas e vales, mas dos vales e das montanhas. Primeiro os vales, depois as montanhas. Por quê? Porque nos vales é o primeiro lugar onde vocês contatam a água que flui. Assim, se seguirem um rio de água até a origem, descobrirão que saem das montanhas. Se quiserem ter algo fluindo do seu interior para regar os outros, vocês querem? Vocês devem estar nos vales, mas sigam fluir. Esse fluir te levará para as montanhas. Vamos seguir o fluir. Esse fluir vai nos levar para as montanhas. Sempre que há um vale, há também uma montanha. Então, se você está passando pelo vale, erga a cabeça. A montanha está logo ali. Vamos seguir o fluir. É para isso que Deus colocou esses ambientes diferentes. Vamos ler juntos a letra B? O Cristo que habita em
ressurreição. Amém? Aqui fala, nos mostra um pouco da experiência de Paulo, não é mesmo? E às vezes podemos pensar que Paulo era um vaso de cristal, um vaso único, um vaso maravilhoso, um vaso forte, um vaso poderoso, um vaso limpo, assim. Esse é o nosso conceito. Mas se lermos a Bíblia, principalmente 2 Coríntios, ali fala a autobiografia do apóstolo Paulo. E nós vamos ver que este Paulo, é como eu e você. Sabe o que nós somos? Vasos de barro. Você colocaria um tesouro num vaso de barro? Só Deus faz isso. Deus colocou um tesouro dentro de você, meu irmão. O propósito de Deus, não anula o vaso de barro. O propósito de Deus coloca o tesouro nele. Nosso Deus é maravilhoso. Nunca pense, Deus desistiu de mim, Não, Deus te ama. Você realmente é um vaso de barro. Você caiu nessa situação, você está nessa situação, é para que Deus pudesse realmente te humilhar e te mostrar que eu e você não somos nada. O que nós somos? Apenas vasos de barro. Oh, aleluia! Então, a segunda epístola, eu queria ler uma porção sobre o Watchman, tem uma mensagem falando o tesouro em vasos de barro. E aqui fala, a segunda epístola aos Coríntios é o livro mais pessoal do Novo Testamento. As outras epístolas trazem-nos a revelação de Deus. Mas 2 Coríntios é única no aspecto a mostrar-nos o tipo de homem por meio do qual Deus concede sua revelação. Já pensou nisso? As outras epístolas nos mostram e traz para nós a revelação de Deus, mas 2 Coríntios é único. 2 Coríntios nos mostra o tipo de homem por meio do qual Deus pode trazer a sua revelação ao homem. Oh, louvado seja o Senhor. Oh, aqui, se não tivéssemos essa epístola, poderíamos ainda assim conhecer que tipo de obra Paulo realizou, mas não conheceríamos qual tipo de homem que realizou a obra. Ele era um vaso de barro. E eu queria ler também aqui alguns versículos antes. Vamos ler 2 Coríntios. Vamos ler 4:7 primeiro. Fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, nós somos o quê? Vaso de barro. A excelência do poder é quem, irmãos? É Deus. Vem de Deus. Não vem do homem. Não é obra do homem. Não é o poder do homem. Não é a eloquência do homem. Não é a força do homem. O poder vem de Deus. A excelência vem de Deus. O que eu e você somos? Barro. Barro, mas que se tornou um vaso para conter um tesouro. Então, vamos ver mais sobre esse vaso de barro. 2 Coríntios 6, versículos de 8 a 10. E aqui mostra-nos os diferentes ambientes, né? Montanhas, vales. E aqui fala, 2 Coríntios 6, versículos de 8 a 10. Por glória, isso é uma montanha. E por desonra, isso é um vale. Por difamação, isso é um vale. Por boa fama, isso é uma montanha. Como enganadores, isso é um vale. Mas, sendo verdadeiros, isso é uma montanha. Como desconhecidos, isso é um vale. Mas sendo bem conhecidos, isso é uma montanha. Como se estivéssemos morrendo. E contudo, eis que vivemos. Amém. Às vezes não parece assim, eu vou morrer. Mas contudo, estamos aqui, meus irmãos. Amém. Hoje é o dia. Amém.
Oh, podemos desfrutar Deus. Parece que estávamos morrendo. Oh, mas estamos aqui vivos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Como se estivéssemos morrendo. Oh, porém, contudo, entretanto, eis que vivemos. Amém. Como castigados, porém não mortos. Oh, como entristecidos, mas sempre alegres. Você consegue imaginar Paulo triste? Oh, mas na mesma hora que estava saindo as lágrimas nos seus olhos, oh, a alegria estava jorrando em seu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a vida cristã. E aqui fala, pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Oh, louvado seja o Senhor. Então, você percebe o que significa ser um cristão? Ser um cristão é ser uma pessoa em que há uma inconsistência fundamental. O cristão é aquele em que existe um paradoxo inerente. Esse paradoxo vem de Deus. Algumas pessoas pensam que no viver cristão só existe o tesouro e não o vaso de barro. Se elas encontram o vaso de barro em algum lugar, sentem que tudo está errado. Irmãos, se você abrir os olhos assim, ó, bem abertos, desculpa, irmãos, vocês vão ver um monte de barro. E talvez você pode pensar, será que isso está certo? Somos assim ou não somos? Sim. Oh, se elas encontram o vaso de barro em algum lugar, sentem que tudo está errado. Porém, a concepção de Deus é totalmente diferente da concepção do homem. Aqui está o pensamento de Deus. Temos este tesouro em vasos de barro. Portanto, não é um caso sem esperança se o vaso de barro está em evidência. Ouçam, o propósito de Deus não anula o vaso de barro. Ele põe o tesouro nele. É sempre no vaso de barro que o tesouro é encontrado. Aleluia! Dizem-me, deixe-me dizer-lhes que não há uma alma cujo vaso de barro seja tão de barro que o tesouro não possa aparecer nele. A beleza do tesouro é realçada pelo vaso de barro no qual é depositado. Paulo era um homem de verdade, mas a vida do Senhor brilhou por meio de sua vida. Ele não era um robô. Ele tinha sentimentos. Não era invariavelmente triste, nem era sempre alegre. Ao mesmo tempo em que estava triste, também estava alegre. É característico do viver cristão que, mesmo enquanto as lágrimas correm, a face pode relaxar-se num sorriso. Só mais uma porção. Aqui. É um motivo de grande gratidão a Deus que nenhuma fraqueza humana pode limitar o poder divino. Você é fraco, irmãos? Parece que aqui tem muitos fortes. Uns 2 ou 3 falaram que são fracos. Você é fraco, irmão? Você precisa dizer, eu não sou forte. Eu achava que eu era forte. Mas um dia, Deus tocou em mim. E me mostrou, você não é forte, você é fraco. Quando somos fracos, irmãos, nós dependemos do Senhor. Verdade? Quando nós somos fortes, deixa comigo. Deixa comigo que eu resolvo. Mas quando você é fraco, você depende de Deus. Somos inclinados a pensar que onde há tristeza, não pode haver alegria. Que onde há lágrimas, não pode haver louvor. Que onde a fraqueza está presente, o poder deve estar ausente. Que onde há dúvida, não pode haver fé. Deixe-me, porém, proclamar com voz bem clara que Deus procura levar-nos até o ponto de reconhecermos que tudo que é do homem visa apenas prover um vaso de barro para conter o tesouro divino. Aqui fala, nisto consiste a glória da vida cristã, que o poder de Deus pode manifestar-se em todo vaso de barro. Amém. O poder de Deus pode ser manifestado em mim. O poder de Deus pode ser manifestado em você. Amém.
Se Satanás fala assim, você é um vaso de barro, fala assim, verdade, mas em mim há um tesouro. Amém. Oh, aleluia! Amém. Deus não anula o vaso de barro, pelo contrário, Deus coloca o tesouro nele. Amém. Oh, o propósito de Deus é dar-se a si mesmo para dentro de cada um de nós. Amém. Deus é grandioso ou não é? Amém. Precisamos apreciar os ambientes nos quais Deus nos colocou. Experiências de vales e de montanhas. Número 2. Na verdade, a ressurreição requer morte, desânimo e decepção para ser manifestado. Para que a ressurreição seja manifestada, precisamos desses ambientes que Deus nos coloca. Sempre que há um vale, há também uma montanha. É ou não é? O trabalho da cruz acaba com o nosso ego, para podermos desfrutar o Deus da ressurreição. Amém. Louvado seja o Senhor, que o Senhor está acabando com nós. Amém. Qual parte nossa que Ele está acabando? Com o meu ego e com o seu ego. Amém. O meu ego, irmãos, é uma ruína para a igreja. O meu ego é uma ruína para a restauração do Senhor. O meu ego é um empecilho para a glória de Deus ser manifestada na igreja. Sabe o seu ego, irmão? Sabe o seu ego, irmã? É uma ruína para Deus. Deus precisa destruir, esmagar o nosso ego. Amém. Mas para que Ele possa fazer isso, precisamos cooperar com Ele. Amém. Tomando a cruz. Você quer seguir o Senhor? Amém. Você quer seguir o Senhor? Amém. Você ama o seu Senhor? Amém. Negue-se a si mesmo. Amém. Toma a sua cruz. E siga o Senhor. Número 1. Jesus, de maneira positiva, está sempre matando todas as coisas negativas em nós para nos curar e vivificar. Irmãos, há muitos germes em nós. Tem ou não tem? Deus precisa matar muitas coisas negativas em nós. Você já recebeu luz, meu irmão, para ver as coisas negativas que há em você? Jesus quer matar elas. Jesus precisa matar todas essas coisas negativas para nos curar e vivificar. Quando rejeitamos a nós mesmos pela manhã, para recebermos Deus em nós, temos a sensação durante o dia de que o processo mortificador está agindo em nós. Então o segredo é contatar o Senhor. O segredo é buscar o Senhor. O segredo é desfrutar o Senhor. Porque nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O matar da cruz resulta na manifestação da vida de ressurreição. Essa morte diária é para a liberação da vida divina em ressurreição. Vamos todos ler o número 2? Os apóstolos viviam uma vida como a que o Senhor Jesus viveu na terra. A vida do Senhor era uma vida sob o matar da cruz, para a manifestação da vida de ressurreição. Uma vida vivida de tal maneira que a sua pessoa era uma com o seu ministério, que a sua vida era o seu ministério. Aqui fala que o Senhor Jesus viveu uma vida sobre o matar da cruz para a manifestação da vida de ressurreição. E que a vida que ele viveu, era uma com o seu ministério. E a sua vida era o seu ministério. Sabe o que é preciso haver na restauração do Senhor? Ontem o irmão Marcelo expressou uma preocupação que daqui a 10 anos, talvez, Deus precisa que esse ministério possa ter uma continuidade. Mas, para que isso ocorra, esse ministério tem que ser formado em mim e você. Amém. E isso ocorre por meio de experiências no qual o nosso ego é destruído. As experiências da cruz são reais em mim. Eu vivo vivendo essa vida sobre a morte da cruz em minha vida. E eu vivo experimentando o poder da ressurreição. Isso é uma realidade na minha vida. Se isso é assim,
o ministério vai fluir de nós. Irmãos, falar o ministério sem realidade, isso não vai cumprir o propósito da economia de Deus. Deus precisa que esse ministério seja formado em muitos de nós. Amém. Você ama o ministério? Amém. Precisamos amar os vales e as montanhas. Amém. Precisamos ter mais experiências do morrer de Jesus. Precisamos ter mais experiência da ressurreição de Jesus. Amém. Essas experiências nos introduz no ministério. E essas experiências fazem com que o ministério possa continuar fluindo nessa terra, possa continuar sendo ministrado nessa terra. Esse é o ministério do Espírito. Esse é o ministério que ministra a Deus para nós. Esse é o ministério que nos traz palavras de encorajamento, palavras de consolo. Esse ministério nos traz palavras de revelação. Esse ministério nos mostra a meta de Deus. Ele não se satisfaz apenas com as experiências de Cristo como o Cordeiro de Deus, nem Cristo como o maná, mas Ele nos mostra a meta de Deus. Nós precisamos viver para a meta de Deus. Por isso é necessário que esse ministério seja formado em muitos de nós. Deve haver na restauração do Senhor muitos irmãos totalmente maduros, cheios da revelação divina, que conhecem o ministério, por meio do qual Deus trabalhou neles. E agora eles podem ser os ministros de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos todos ler a letra E. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quando estamos sobre o matar da morte do Senhor, sua vida de ressurreição é dispensada por nós aos outros. Irmãos, a maneira da igreja vir à existência e aumentar não é mediante glória humana, é pela morte da cruz, para a liberação do fogo da vida divina. A maneira da igreja vir à existência e aumentar é por meio do quê? Pela morte da cruz? Não é por meio da glória humana, não? Em João 12, subiram alguns gregos para Jerusalém a fim de adorar na festa. Estes, pois, se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Veio Filipe e disse a André. Então, vieram André e Filipe e disseram a Jesus: Senhor, eles querem te ver. Irmão, se fosse eu... Até que enfim, né? Agora estão vendo quem eu sou, não é mesmo? Espera aí, como é que eu estou? Estou bem? Estou bem, irmão? Aleluia! Vocês querem me ver? Estou aqui. Foi assim? Não. É assim? Não. É assim que a igreja vê a existência? Não. Buscando glória de homens? Não. Você quer ter a glória dos homens? Não. Esse ministério não busca glória. Não busca a sua própria glória. O Senhor não buscou a sua própria glória. O Senhor falou assim: eu quero falar algo de verdade para vocês. Irmãos, essa manhã eu quero falar algo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A maneira da igreja vir à existência, a maneira da igreja crescer, não é mediante a glória do homem, mas é por meio de experimentarmos a cruz de Cristo. Amados irmãos em Lavras, amados irmãos de toda Minas Gerais e todo o Brasil, as igrejas precisam crescer ou não precisam? Sim. Como isso vai acontecer? Por meio de irmãos que experimentam a cruz de Cristo. Amém. Aí a vida de ressurreição pode ser ministrada. Amém. Temos o caminho ou não temos? Amém. Vamos seguir esse caminho? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.
O Senhor, como o grão de trigo que caiu na terra, perdeu a sua vida da alma mediante a morte, a fim de liberar sua vida eterna em ressurreição para os muitos grãos. Como os muitos grãos, nós também devemos perder a nossa vida da alma mediante a morte, para desfrutar a vida eterna em ressurreição. Agora, Romano 4. Jeremias 2,13 diz, vamos ler juntos? Porque dois males... A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Letra A. Os males cometidos pelo povo de Deus foram que eles deixaram a Deus como seu manancial, sua origem, e se voltaram a uma origem além de Deus. Talvez possamos pensar que ontem Davi cometeu um grande pecado mesmo. Ele mentiu, ele roubou, ele adulterou, ele matou, ele cometeu todos os males. Talvez você pense, isso é um grande mal. Não, irmãos, isso é apenas um reflexo. Isso é apenas uma consequência. Aqui nós vemos a origem da bênção. A origem da bênção é o fluir de Deus. A maldição, o meu pecado e o seu pecado têm uma origem. Sabe qual a origem? O que nos leva a pecar? Deixar de beber de Deus. Ou abandonar Deus como a sua origem, como a sua fonte. Sabe por que cometemos aquele pecado terrível? Volte à sua experiência. Você parou de beber de Deus. Você estava até indo nas reuniões, mas você não estava bebendo de Deus. Você não estava desfrutando de Deus. E por causa disso, você abandonou Deus. Irmãos, nunca devemos abandonar Deus. Dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram a fonte, o manancial de águas vivas. Abandonar, deixar Deus, irmãos, vai resultar em muitas ruínas na vida de você. Quantas vezes eu ouço, eu vou embora. Irmão, vai não, irmão. Irmão, nós precisamos nunca abandonar Deus. Amém. A história dos filhos de Israel é exemplo para nós, é advertência para nós, é ou não é? Eles fizeram isso, e o que aconteceu? Morreram no deserto, foram serpentes, exércitos foram lá, destruíram tudo, mataram as mulheres, mataram as crianças, eles foram levados cativos, eles morreram. Você quer que aconteça isso com você? Por que aconteceu isso com eles? Abandonaram Deus. A origem de todos os problemas está em abandonar Deus, está em parar de beber de Deus. Irmãos, nunca pare de beber do Senhor. Amém. Nunca deixe o Senhor. Amém. Cavar cisternas retrata a labuta de Israel para criar algo, ídolos, que substituísse Deus. O fato de as cisternas estarem rotas e não reterem água, indica que, além do próprio Deus dispensado a nós como água viva, irmãos, nada pode saciar nossa sede e nos tornar o aumento de Deus para a sua expressão. João 4, o Senhor falou para aquela mulher, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Você pode beber da água do mundo, dos prazeres do mundo. Daqui a pouquinho você vai estar com sede de novo. Mas a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, deve haver uma fonte dentro de nós jorrando para a vida eterna. Mas em nossas experiências, muitas vezes queremos beber um gole da água do mundo. Quer um gole? Essa água nunca pode saciar a sua sede. Mas a água do Senhor, essa é a verdadeira água viva, que pode nos satisfazer totalmente. Aos olhos de Deus, o perverso, o malfeitor, é aquele que não vem beber dele. A condição maligna do perverso é que ele não vai ao Senhor para comer, beber e desfrutar o Senhor. Ele faz muitas coisas, mas não entra em contato com o Senhor para tomá-lo, recebê-lo, prová-lo e desfrutá-lo. Aos olhos de Deus, nada é mais perverso do que isso. Irmãos, nada é mais perverso do que abandonar Deus.
Agora vamos ler juntos o Algarismo Romanos 5. Amém. Jeremias 12, versículos de 3 a 6, fala assim: Vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, sabe-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Vamos cantar? Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação, e direis graças ao Senhor. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação, e direi, graças dai ao Senhor. Invocai seu nome, e entre os povos mostrai seus feitos. Relembrai que é excelso o seu nome. Ó habitantes de Sião, exulta e clama, pois grande é o Santo de Israel em meio a ti. Aleluia. Grande é o Deus de Israel no meio de ti. Irmãos, nós precisamos criar o hábito de tirar águas vivas. Muitas vezes nós estamos entulhados. Estamos ou não estamos? Há um hino que fala: brota, brota o poço, vem Senhor cavar-me, até fluir seus rios, deves desentulhar-me. Senhor, desentulha todos os santos, tira todo o entulho que há em nós. Brota, brota, ó poço, vem fluir teus rios. Algarismo Romanos 6. Segundo a economia de Deus, aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada junto às águas, significando Deus como a fonte de águas viva. Uma árvore cresce ao lado de um rio, absorvendo todas as riquezas da água. Isso é uma figura da economia de Deus que é levada a cabo por meio do seu dispensar divino. Aqui fala que uma árvore cresce por meio de absorver as águas que estão fluindo. Irmão, você quer crescer? Puxa vida. Irmãos e irmãs, vocês querem crescer? Amém. Precisamos absorver Deus. Precisamos contatar Deus. Para receber o dispensar divino, nós como as árvores devemos absorver Deus como a água. As riquezas do Deus que supre, dispensadas a nós como a árvore, nos constituem com a divindade de Deus e nos fazem crescer à medida de Deus. Dessa maneira, nós e Deus nos tornamos um, tendo o mesmo elemento, essência, constituição e aparência. Vamos ler juntos o número 2, a letra B? O significado da oração. Amém. Quanto mais absorvermos Deus, mais o desfrutaremos. E quanto mais desfrute, mais crescimento. Qual que é o significado real da oração? Absorver Deus. Muitas vezes nosso conselho de oração é fazer pedidos, pedir coisas a Deus. Mas o significado intrínseco da oração, contatar Deus, absorver Deus. Irmãos, aqueles que estão absorvendo Deus, está um calor, não está? Se você está absorvendo Deus, irmãos, há um refrigério dentro de você. Irmãos, pode estar fazendo um maior calorzão, mas as suas folhas, irmãos, estão sempre verdes.
há frutos sempre em você, porque você está absorvendo Deus. Absorver Deus não somente nos faz crescer, mas nos torna fortes, saudáveis, sadios, vigorosos, frutíferos, porque estamos absorvendo Deus. Isso é uma figura também de João 15. Nós somos os ramos, precisamos estar ali, desfrutando da seiva divina. Isso irá fazer-nos com que sejamos frutíferos e possamos prevalecer em todo e qualquer ambiente. Irmãos, aqui, vamos ainda ler há um hino que diz, tal qual estou. Isso significa que devemos ir a Deus exatamente como estamos, sem tentar melhorar ou mudar nossa condição. Assim recebemos a Cristo e assim devemos andar em Cristo. Tal qual você está, venha ao Senhor. Contate o Senhor. Não pensa, eu vou mudar, quando eu mudar eu vou. Não, vai assim como você está. Vá agora mesmo ao Senhor. Ele está te esperando. Tal qual estou, devemos ir ao Senhor. Por último, agora Romanos 7 diz, João 4,14 diz, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, letra A. Isso revela o Deus triuno que flui. O Pai é o manancial, a origem. O Filho é a fonte, a nascente. E o Espírito é o rio, o fluir. O Deus triuno está fluindo por meio do Pai, do Filho e do Espírito, para dentro de nós e de nós para os outros. Irmãs B. Aleluia, pelo Deus triuno que flui. Amém. Esse Deus triuno flui em nós. Amém. E flui por meio de nós. Para nos tornarmos a nova Jerusalém. Amém. Como a totalidade da vida eterna. Louvado seja o Senhor pelo fluir. Amém. Agora é a hora de Deus continuar fluindo. Amém.